Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e hoje eu vou falar um pouco sobre Ocidente e Oriente. Bom, a primeira coisa quando se fala de Ocidente e Oriente, nós lembramos de coordenadas, né? Nós lembramos de pontos cardeais. Bom, a palavra Oriente, na verdade, é uma palavra latina, né? Que referia-se à origem. Então, toda vez quando nós falávamos Oriente, nós estávamos referindo aonde nasce. Por muito tempo, o Oriente passou a ser a principal referência de orientação no espaço. E olha só que interessante, ao mesmo tempo que eu estou falando de Oriente, eu conjugo o verbo orientação. A palavra orientação, orientar, ela justamente deriva da palavra Oriente. Por quê? Porque passou a fazer parte do nosso vocabulário. Oriente vem de oriens, do latim. Oriens, que quer dizer origem. Origem por quê? Porque era desse lado e sempre foi desse lado, e isso não vai mudar, que o Sol nasce. É o lado do nascer do Sol. Então, daí a palavra Oriente. O oposto a isso era o Ocidente. Tá? O oposto a isso era o Ocidente. Os romanos também enxergavam, visualizavam essas 7 estrelas, e eles passaram a chamar essas 7 estrelas de setentrional. É o lado setentrional, o lado das 7 estrelas. É onde hoje nós entendemos que está a constelação da Ursa Menor. Tá? E nessa Ursa Menor é que está a constelação da Ursa Menor, é que está a estrela polar, a estrela que indica o Polo Norte. É visível apenas do hemisfério norte. E os romanos, visível também aos seus olhos no hemisfério norte, eles olhavam para o sol do meio-dia. Isso é para quem está no hemisfério norte, tá, pessoal? O sol do meio-dia, a posição do sol do meio-dia, a latitude que eles encontravam na posição da Terra, eles conseguiam identificar o lado sul. Então, eles determinavam, chamavam isso de meridional. Meridional. Porém, por que eu estou entrando nessa questão dos pontos cardeais? Só para dizer que por muito tempo o Oriente passou a ser a principal referência para deslocamento, para saber qual destino seguir, né? Na história antiga, também nós sabemos que praticamente todas as religiões surgiram do Oriente. Praticamente todas as religiões. Se a gente for considerar judaísmo, surgiu aonde? Oriente. Budismo. O cristianismo, apesar de ser uma religião majoritariamente, a principal religião do Ocidente, o cristianismo ele surgiu no Oriente. Hinduísmo, a filosofia do confucionismo, né? Vários segmentos, eu esqueci do islamismo, né? O islamismo também, Oriente, boa parte das religiões era o Oriente. Tanto é que a hora quando representava-se o mundo, os pontos cardeais eram colocados que o Oriente ficasse na posição superior. Professor, mas aí você não está invertendo as coisas? Não, simples, é uma simples forma de representar. Eu posso representar o planeta aqui, ó, pegar esse canetão vermelho e dizer, o Polo Norte está aqui, né? É assim que a gente entende o planeta. Aqui está o norte, né? Aqui está o norte, aqui está o sul. Hoje nós entendemos isso, que a Terra é esférica e ela tem uma leve inclinação, né? Os seus eixos são inclinados e por isso nós temos as estações do ano. Mas vamos colocar aqui agora que esse planeta era representado, o planeta não mudou de posição, simplesmente eu estou representando ele de uma outra forma, né? Eu estou representando ele de uma outra forma. Aliás, se a gente fosse representar o planeta, o mapa tinha que estar levemente inclinado. Mas como que a gente representa o mapa? Como que nós colocamos os planetas hoje, nos dias de hoje?
nós fazemos assim, né? América aqui, né? Fazer um mapa mundi bem rápido aqui. Coloca América do Sul. Que mundo que eu fiz agora, hein? Né? Quando nós desenhamos, representamos, é isso aqui, né, pessoal? A gente sempre coloca nessa posição aqui, né? E ainda, aí a gente chega e faz assim, as rosas dos ventos. Como a rosa dos ventos é? Norte, sul, leste, oeste, não é isso? Tá aqui, a posição é isso. Se fosse representar mesmo, a rosa dos ventos teria que estar inclinada, o mundo, os mapas tudo inclinado, mas nós representamos assim, representando, dando ênfase nos polos. Na história antiga não era assim. Na história antiga não era assim e nós colocávamos a representação do mundo dando evidência ao Oriente. Primeiro eu vou colocar um globo aqui para vocês terem uma ideia como que ficaria isso num globo terrestre, como que ficaria o nosso globo terrestre, tá? Como seria, né, a representação considerando já a Terra como um globo. Professor, mas naquela época nem muitas pessoas acreditavam que a Terra era redonda, né, que era um globo. Muitos ainda achavam que a Terra era plana. Há controvérsias, né? Isso na Idade Média, a maioria da população acreditava que a Terra era plana na Idade Média. Mas na história antiga, lá na Grécia Antiga, os gregos já falavam que a Terra era uma esfera, e até mesmo há textos, registros de escritos religiosos mesmo, na própria Bíblia, você vai encontrar em outros escritos defendendo a Terra como um globo. Essa ideia de Terra plana foi um período da Idade Média e que já é contestada logo após e antes mesmo na história antiga. Uma ideia furada essa aí, né? Temos aqui o nosso planeta, imagina aqui a linha do Equador, o polo está aqui, imagina os polos aqui, imaginou? Polo, aqui o polo sul e o polo norte. Estão vendo aí, pessoal? Polo sul e polo norte. Aqui, leste, onde o sol nasce, e oeste. Hoje, antigamente era o oriente, o lado oriental, né? Do latim oriental, vamos lembrar, aonde nasce o surgimento da vida, vem de oriens, origem, tá? Aqui o lado ocidental. O lado ocidental. Desse lado, o meridional. Meridional. Não dá para perceber um D, né? Que vergonha. Preguiça de pegar o computador, né? Que eram os termos usados pelos romanos e aqui o setentrional. Tranquilo, essa era a forma que eles representavam o mundo. A ênfase era o lado oriental. O lado oriental. Se eu fosse colocar aqui o globo terrestre, representando ele, tentar representar de ponta cabeça, seria assim, né, gente? Ó, América aqui, tô tentando aqui, vai. Dá um desconto aí. América aqui, ó. América do Norte. Groenlândia, a Islândia, as penínsulas da Escandinávia e tal. O desenho é melhor que isso, tá, gente? Desenho melhor que isso. Mas olha só.
o mundo sendo representado deitado. Mudou os pontos cardeais? Não, não mudou. O que mudou foi o lado que eu representei. É claro que se eu deito e coloco o planeta Terra sendo representado deitado, eu tenho que respeitar os pontos cardeais. Então daí vem os pontos cardeais sendo representados da seguinte forma. Leste, oeste, sul e norte. Compreenderam isso aí? Como que era a referência na história antiga? Né? Essa era a principal referência deles. Daí, nós entendemos também um pouco sobre o mapa TO, que era o mapa utilizado durante a Idade Média. Daí vai entrar um pouco da questão da Terra plana assim. Mas a evidência, a referência, sempre o Oriente. E pessoal, o Oriente era onde estavam as civilizações mais antigas, onde estava o berço da humanidade, é onde estava o berço das principais religiões. Por exemplo, no cristianismo e no judaísmo, onde veio o homem? O homem surgiu aonde? Professor, no judaísmo, o judaísmo, a base do judaísmo e o cristianismo é o mesmo. Veio no Éden, né? Jardim do Éden, não é assim que está escrito? No Jardim do Éden, onde fica isso? Segundo os escritos lá, fica próximo ao que seria o Irã, o Iraque, porque fala lá do rio Tigres, Eufrates. Esses rios existem até hoje. Segundo as escrituras lá dos textos da Torá e da Bíblia, que é o Antigo Testamento da Bíblia, e a Torá, que é a base é o Pentateuco para os judeus, dizem isso aí, que o homem surgiu lá no Irã. Então, o Irã, Oriente. Depois, a cidade sagrada, a cidade de Deus, Oriente. E os muçulmanos vão dizer a mesma coisa. O budismo vai também ter os seus pontos sagrados. O hinduísmo também vai ter os seus pontos sagrados. E todos voltados para o Oriente. Não é à toa que, durante a Idade Média, o europeu ele sempre volta o seu olhar para o Oriente. Porque é ali que vai estar a salvação, é ali que vai estar os recursos que ele pode descobrir ali, riquezas, né? E estamos falando de uma Europa na Idade Média mergulhada no período das trevas. Então é um período que, quando inicia as grandes navegações, o objetivo deles é buscar as riquezas das Índias Orientais. Então, olha o que acontece. Já estou adiantando uma parte aqui, vamos embora. Portugal e Espanha saem da Península Ibérica, estão vendo aí? Saem da Península Ibérica e começam a contornar o continente africano, no caso a Portugal, a nação de Portugal, com o objetivo de chegar às Índias aqui, ó, nesse canto aqui do planeta. Sempre buscando o Oriente, o lado onde o Sol nasce, pessoal. E no caso, a Espanha tentou chegar pelo lado oeste. Eles tentaram dar a volta ao mundo, mas não sabia que no meio do caminho havia um outro continente que mais tarde se chamaria América. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, aí eu vou para o segundo vídeo e você continua me acompanhando sobre essa história, essa lógica de Oriente e Ocidente. Então, se eu pudesse resumir aqui e colocar a perspectiva do mundo na história antiga, era o Oriente que tinha uma hegemonia e exercia uma liderança, uma influência cultural, política e religiosa. Questão política eles dominavam, tinha as principais civilizações, os principais reinos, questão cultural também, religiosa e também na parte econômica. Tranquilo? Forte abraço, vamos para o próximo vídeo, me aguardem aí que eu estou chegando.